Olá, seja bem-vindo a mais uma terça-feira onde estamos por aqui para então distribuir ou compartilhar conhecimento. E hoje eu trago um tema bastante interessante, vamos falar do equipamento da escova. Equipamento correto para se escovar um cabelo diante de uma situação. E lógico que esta situação tem várias outras situações, mas eu escolhi hoje uma situação. Escovar um cabelo com a raiz natural e meio e pontas com progressivas. Qual equipamento eu devo utilizar? Então esse será nosso conteúdo de hoje e eu vou estar passando um passo a passo sobre esse assunto, né? Como escovar esse cabelo corretamente, como utilizar o equipamento correto, porque essa é uma pergunta a qual muitas pessoas têm dificuldade na hora de encontrar uma resposta para esse assunto. E também a maioria das pessoas, elas fazem a escova nesse cabelo com apenas um tipo de escova e então deixando aí o cabelo com aquele efeito rebote, com aquele frizz, principalmente na raiz, que é uma das maiores reclamações da escova capilar da cliente, quando fica o cabelo com aquele efeito rebote, com aquele efeito cheio de frizz, aquela raiz armada. E então nós vamos entender um pouquinho, esclarecer um pouquinho essa situação. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. E é importante para mim que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal lá no YouTube, coloque o sininho para receber notificação de quando há um conteúdo novo lá. Toda vez que você curte, que você compartilha, o Facebook, o YouTube, ele entende que este conteúdo é relevante para alguém, que este conteúdo está ajudando alguém. E isso também me incentiva a estar todas as terças-feiras por aqui, passando assim um pouquinho de tudo aquilo que eu aprendi, compartilhando aí com você ou com quem precisa. E se você não precisa deste conteúdo, convida lá alguém que você conhece, alguém que esteja em busca de conhecimento. Procura lá, convida essa pessoa, compartilha, manda esse conteúdo lá para aquela pessoa. E bora lá, vamos começar então a entender um pouquinho. Bom, quem faz progressiva no cabelo tem um objetivo: reduzir volume, alisar cabelo. E quando essa pessoa ela está com a raiz crescida do cabelo, então ela ainda não desistiu de ter esse cabelo mais liso, mais assim acomodado, um cabelo com um caimento, o qual não é o caimento natural do cabelo dela, e sim esse caimento mais artificial, que seria ou da escova progressiva ou da escova a escova mecanizada mesmo, essa que nós escovamos o cabelo, depois lavamos, o cabelo volta ao seu volume natural. E quando a pessoa ela fez a progressiva e esse cabelo cresceu cerca de 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos, então é óbvio que esse cabelo ele vai ter um volume, que é o volume natural, e das pontas. Então aqui até preparei uma boneca para mostrar, não sei se dá para ver bem legal aí, mas olha, aqui esse cabelo ele tem progressiva aqui nas pontas, uma progressiva bem leve, na verdade uma redução de volume, mas a raiz dele, olha, é uma raiz natural. E esse é um cabelo fino, ele é um cabelo até fácil de escovar sem progressiva. Porém, qual que é o problema desse cabelo? Muito frizz, porque esse cabelo ele tem muitos tamanhos de cabelo, vários tamanhos de cabelo, e principalmente na raiz ele tem muito frizz. E por que ele tem muito frizz? Porque ele é um cabelo fino e aqui nesta parte da raiz, então há o ciclo de vida do cabelo, que é o ciclo anágena, catágena, telógena, aonde existe vários tamanhos de fio de cabelo. E o fio do cabelo fino, já está falando, ele é fino, ele é leve, então o que acaba acontecendo? Um vento,
uma umidade, qualquer coisa faz com que esse cabelo se retraia, então formando o frizz. Produto inadequado, um vento muito forte, um dia muito úmido, secar, né, o cabelo, deixar ele seco sem transformar ele, né? Então vai restar umidade nesse cabelo, então isso tudo vai contribuir para que se haja frizz, principalmente nesta região. Então o que a pessoa que ela tem um cabelo fino e ela tem um volume bom de cabelo, o que ela acaba fazendo? Ela acaba fazendo uma progressiva para ficar com esse efeito aqui, esse efeito mais liso e integral. Porém, esse cabelo ele vai crescer, vai haver uma raiz e essa raiz vai vir natural e obviamente vai vir esse frizz novamente aqui. Então quando essa pessoa tem um cabelo que meio e pontas está liso, isso quer dizer que esse cabelo ele está mais fácil de ser alisado, de ser alinhado do meio para baixo. E quer dizer que na raiz, onde ele está natural, quer dizer que esse cabelo ele tem assim um fator a mais de dificuldade de alinhamento. Então, embora esse cabelo tenha essa progressiva e tenha essa facilidade, nesta região nós usaríamos um tipo de escova e na região onde é natural, nós vamos usar uma escova mais adequada, um equipamento mais adequado, então, para dar este mesmo efeito. Mas o que acontece hoje, na maioria, né, principalmente aquela pessoa que está iniciando na profissão, o que acontece? Essa pessoa, ela acaba pegando apenas um tipo de escova e fazendo desde a raiz até as pontas. Principalmente quando a cliente quer o cabelo liso. Quando isso acontece, que ela utiliza, ela vê aquele cabelo que ele é um pouco mais fácil de escovar devido à facilidade que já tem essa progressiva, e ela imagina que esse cabelo ele é mais fácil de escovar e ela acaba pegando então apenas um equipamento. E geralmente quando é para alisar o cabelo, o que acontece? Geralmente nós pegamos uma escova média ou pegamos uma escova maior. Aqui eu tenho uma escova, geralmente pego uma escova desse tamanho ou uma um pouco maior. E ainda temos essas escovas bem maiores. Ou ainda tem essa escova, que ela é bem maior, para dar este alisamento. Porque a pessoa não vai modelar esse cabelo, não vai fazer uma ponta virada para cima, para baixo, ela vai alisar esse cabelo. E eu estou dando aqui essa situação da escova lisa. Mas se fosse para escovar um cabelo, que fosse modelado, um cabelo repicado, que precisasse fazer um tipo de textura que não fosse liso, é o mesmo segmento. A pessoa teria que utilizar então 2 equipamentos adequados à necessidade. E qual que é o equipamento adequado? Para entender qual que é realmente o equipamento adequado para fazer a raiz, é preciso entender do tipo de cabelo, para poder saber qual que é o equipamento correto. Um exemplo, esse cabelo é um cabelo fino e ele é considerado um cabelo médio, vamos dizer assim, um cabelo médio. E do meio para as pontas com progressiva. Então eu posso usar uma escova média, mas aqui em cima eu tenho que usar uma escova um pouco menor. Esse cabelo, mesmo ele sem progressiva, eu tenho uma facilidade de fazer o alinhamento da raiz com o comprimento e pontas. Porém, se esse cabelo fosse crespo, por exemplo, então eu não poderia usar a mesma escova que eu vou utilizar na raiz natural deste cabelo, eu não poderia utilizar em um cabelo que fosse crespo. Por quê? Porque a escova que eu consigo fazer o alinhamento neste cabelo natural, sem
progressiva não é a mesma que eu consigo fazer o alinhamento em um cabelo crespo. Então, para mim poder entender qual que é realmente o equipamento adequado, eu preciso entender dos tipos e dos grupos de cabelo. Essa análise, ela precisa ser feita antes de começar o processo da escovação. Então, vamos lá, o que eu preciso analisar? Eu preciso analisar, esse cabelo ele foi processado quimicamente com progressiva? Sim, ele foi. Aonde que está o crescimento desse cabelo? Vamos dizer que esteja a 4 dedos da raiz. Então, que tipo de cabelo é esse? Que tipo de equipamento alisa um cabelo sinótrico como esse? Que tipo de equipamento alisa um cabelo ulótrico? Que tipo de cabelo eu consigo reduzir bem o volume para deixar liso em um cabelo que já é liso? Porque muitas pessoas acham que porque o cabelo ele já é liso, que ele não tem volume, né? Então fica a dica aí. A progressiva, ela foi criada no Japão e ela foi feita para cabelos lisótricos, porque os cabelos orientais, eles são volumosos, eles são eles contêm muitas camadas de queratina, em torno de 12 camadas de queratina, então eles são muito grossos e formam muito volume. E a progressiva foi desenvolvida justamente aí para tirar esse volumão, né, que as orientais têm e dar essa diminuída no cabelo. Então, quando a pessoa ela entende do grupo de cabelo, do tipo de cabelo, ela consegue entender qual a escova que ela vai utilizar na parte natural. Sendo que eu consigo escovar muito bem esse cabelo com uma escova de metal como essa. Eu consigo alisar essa parte aqui onde ela já contém progressiva, porque a progressiva ela me auxilia para deixar esse cabelo alinhado com muita facilidade. Porém, na parte natural, se eu utilizar uma escova com um diâmetro muito grande e eu não conseguir pegar os fios pequenos existentes na raiz aqui no crescimento, então eu posso não conseguir esse alinhamento adequado. E sim, eu posso deixar toda essa raiz com frizz. Ao invés de eu retirar o frizz desse cabelo, eu posso levantar esses fiozinhos pequenos e depois eu querer ali passar um olhinho, alguma coisa para abaixar esses fios, e eles não vão abaixar. Eles vão ficar todos oriçadinhos ali. E o que acontece é que muitas pessoas depois elas vêm ali com chapinha para poder tentar abaixar esses fios. E logicamente, né, consegue ali um efeito, porém não é toda cliente que gosta de aplicar chapinha num cabelo que já é liso, um cabelo como esse, por exemplo, né? Qual a necessidade de mais uma agressão na fibra capilar? Eu estou sempre falando que a beleza do cabelo condiz totalmente à saúde capilar. Então, quando você encosta o secador ali, querendo abaixar esse frizz na briga com o calor, mas você está utilizando um equipamento errado, mas você está brigando ali com aquele cabelo, colocando calor, encostando o bico do secador, causando ali danos nessa fibra capilar na tentativa de abaixar esse frizz, de abaixar aqueles fios pequenos, sendo que seria totalmente resolvido o problema se você estiver usando a escova adequada. Se a escova ela for compatível com o tamanho do cabelo, com a realidade que existe aqui na raiz, então obviamente não é necessário colocar calor demasiado nessa fibra capilar, não é necessário então aplicar chapinha depois para tentar então abaixar a raiz ou resolver o problema do frizz. Então quando a pessoa ela pega
ela quer escovar, né, o cabelo liso, e ela pega uma escova. Olha que essa escova ela casa muito bem e ela dá muito bem para fazer um alisamento aqui nesse cabelo. Porém, quando chega aqui na raiz, ela se torna pequena para pegar os fios pequenos existentes na raiz. E quando eu pego o equipamento errado, posiciono ele errado, ainda pego uma mecha muito grossa, muito larga, posiciono o meu secador com muito calor, o que acontece nesses fios, principalmente nos cabelos crespos e principalmente nos cabelos fininhos? Eu consigo secar esse cabelo antes que aconteça a transformação nesse fio. E aí, qual que é o efeito que eu consigo? Eu consigo aquele efeito rebote. Um volumão aqui na raiz e aquela parte bem fininho. Já viu esse tipo de escova? Geralmente é onde a cliente tem progressiva do meio para baixo e a raiz natural. Então fica aquela raiz assim bem volumosa e essa parte do cabelo ela fica bem fininha. Por quê? Porque aqui nós agregamos o mesmo calor que colocamos aqui, então nós tentamos forçar um alisamento colocando muito calor nesta região com um equipamento errado, e muitas vezes o equipamento está certo, mas o calor está errado. Então esse mesmo calor usado aqui nesta região, ele não condiz usar na parte de baixo, porque a parte de baixo você já tem a progressiva te auxiliando. Então a parte de baixo o cabelo foi processado, ele já está liso, então o calor precisa ser menos, e a parte de cima é necessário um calor a mais, mas é necessário um equipamento correto, né? Então, há um tempo atrás não existia, uns 20 anos atrás não existia a progressiva. Então, para fazer alisamento em cabelo, era usado uma escova com cerdas bem fechadas. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar. Ó, tem uma escova aqui que eu utilizo muito. Aqui fazemos muitos cabelos crespos, cabelos afro. Então olha só o tipo de escova que um tempo atrás, ela tá velhinha porque ela é usada muito. E esse tipo de escova aqui, ele era usado há tempos atrás, quando não se tinha progressiva no cabelo. Logo que começou a vir então as progressivas no cabelo, então começaram a aparecer as escovas de metal. Por quê? Porque o fabricante de escova, né, o comerciante lá, ele começou a ver que esse tipo de escova daria para escovar o cabelo com progressiva, porque não era necessário uma escova como essa. Só que essa escova deixou de ser utilizada? Não, porque os cabelos eles são processados quimicamente, porém eles têm crescimento e eles são utilizados na parte natural. Vou utilizar essa escova em todo tipo de cabelo? Obviamente que não. Essa escova eu uso muito em raiz de cabelo afro e muito assim, né, nos cabelos ulótricos, cabelos principalmente que são cabelos médios ou até comprido mesmo, mas que são bem crespo, porque ele dá um alisamento perfeito nesse tipo de cabelo. Usaria uma escova como essa neste cabelo? Obviamente não é necessário, mas eu preciso fazer uma adequação de equipamento para ser utilizado neste cabelo, se a raiz dele for natural. Se o cabelo está com progressiva da raiz até a ponta, ótimo, beleza, porque quando eu colocar calor nesse cabelo, o produto da progressiva vai ser ativado e obviamente esse cabelo ele vai ser alinhado e polido com mais facilidade, com mais agilidade. Porém, se esse cabelo estiver no seu fator natural, então eu preciso usar os meus conhecimentos de profissional. Eu preciso entrar aqui entendendo que
esse cabelo ele vai precisar de um calor maior e de um equipamento adequado nesta região, sendo que na região de meio e pontas eu tenho então o auxílio da escova e não vou precisar usar tanto calor, assim como também eu posso utilizar uma escova de metal, que com certeza eu vou conseguir um resultado, um liso muito bom. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu sempre trago conteúdos curtos, porque eu entendo que quando falamos em conteúdos curtos, fica mais fácil ser assimilado e não se junta vamos dizer assim, vários fatores, porque falar de cabelo é muito extenso, falar de equipamento é muito extenso, tudo é muito extenso. Então escolhemos um tema, falamos ele ali, explicamos a situação bem preto no branco para você entender muito bem e assim vamos aprendendo cada vez mais os detalhes que são utilizados dia a dia dentro do espaço de beleza. E espero que você tenha gostado, espero que você curte, compartilhe e terça-feira que vem estaremos aqui. A partir do dia... Que dia que vai ser segunda-feira que vem? 17. A partir do dia 17 nós estaremos fazendo live todas as segunda-feiras na parte da manhã, às 6h57 da manhã. Estarei comunicando ali pelo Stories, também pelo Instagram, postando ali para que vocês consigam acompanhar as lives de segunda-feira, mas às terça-feira ainda continua às 19h57, sempre o assunto é escova capilar.